Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar um pouquinho sobre turismo, um dos setores da economia que foi mais afetado, né? Que foram mais afetados aí por essa pandemia, pelo isolamento social. Claro, com tudo isso que a gente está vivendo, o turismo não pode ser realizado da forma como vinha sendo. E para isso, vamos conversar com a Fabiana Tobias, ela que é empresária do turismo aqui de Bauru. Fabiana, bom dia, muito obrigado por falar com a gente aqui. Bom dia, André, obrigada pelo convite. Fabiana, para a gente começar, eu gostaria que você fizesse um panorama, né, de como está o turismo aqui em Bauru, para as agências, já que Bauru não é uma cidade turística, mas tem muita gente que opera o turismo, né? Como é que está o cenário aqui no município e no Brasil, Fabiana? Olha, André, hoje o turismo está praticamente parado em todos os lugares, né? Por conta da pandemia, do fechamento de fronteiras com outros países. Então, não tem muito o que ser feito, né? O pessoal hoje está se ajustando para quando retornar, estar preparado para esse novo normal que a gente tem, né? Então, dentro do Brasil, por exemplo, a gente está tendo que reajustar a viagem de todos os clientes, né? Hoje o que a gente tem de viagem, né? Falando em viagem, são viagens de emergência, de trabalho, a gente atende empresa também, então eles estão fazendo viagens próximas, pega o aéreo, mas tem optado mais pelas viagens terrestres. Então vai para uma cidade, a gente reserva um hotel. Mas isso mais para o corporativo. No lazer, hoje as pessoas não viajam, né? Até porque os hotéis estão fechados, tem muito hotel fechado, né? Os voos diminuíram muito também. Então, às vezes a pessoa quer ir para algum lugar e não consegue porque não tem hotel também. Eles estão fechados, estão se readequando também, estão seguindo as normas do governo. Então, se a pessoa também for querer, ela não vai conseguir. Algumas cidades, por exemplo, Campos do Jordão, eu estava conversando com a guia esses dias, eles estão retomando, mas é muito pouco, tem um limite de pessoas. E as próprias pessoas estão receosas também, né, de sair, por não saber o que vai encontrar. Então, de maneira geral, está fechado. Fora do Brasil, a mesma coisa, né? As fronteiras estão fechadas, os países começaram a fechar todas as fronteiras, o Brasil mesmo também não está recebendo estrangeiro. Então, é uma realidade nova para todo mundo, que está todo mundo se preparando, né? Está tentando ver como é que vai ser, para ver como vai retomar posteriormente. Certo. Fabiana, como você falou aí, as pessoas se programam para viajar, né? Muitas famílias compraram viagens há alguns anos, vai pagando mensalmente. Sim. Quem fez isso? Como é que vocês fizeram para resolver toda essa situação? Acredito que tem um movimento muito grande de coisas compradas, né? E que tiveram que ser canceladas sem outra alternativa. Exato. Vou falar do começo. Quando começou, né, que foi declarada a pandemia, primeiro que a gente tinha os passageiros que estavam em viagem, né? Porque ainda tinha essa questão falando, mas está lá na China, né? Ninguém imaginava que ia chegar tão rápido no mundo todo. Então tinha muita gente viajando, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Então no primeiro momento, quando foi declarada a pandemia, a nossa preocupação eram os nossos passageiros que estavam em viagens. Né? Como que nós vamos trazer esses passageiros de volta? Porque fronteiras começaram a fechar, voos começaram a ser cancelados. Então, logo que começou, a primeira coisa que a gente fez foi: vamos trazer nossos passageiros de volta em segurança, passando tranquilidade para eles, porque muita gente ficou nervosa por não saber se ia conseguir voltar. Os hotéis estavam fechando também. Então, nesse primeiro momento, a gente trabalhou dessa maneira para fazer de volta, né? E posteriormente, como que a gente vem trabalhando, né? Nós começamos com eles, depois fomos para os passageiros que tinham viagens mais próximas, né? Então, como que a gente fazia? No primeiro momento, a companhia aérea não estava... como é que eu vou explicar? A gente estava meio que sem saber como ia ser. Vamos cancelar e depois vamos ver como vai resolver. O operador e companhia aérea falava, nós vamos cancelar.
Agora, reembolso, esse tipo de coisa, nós vamos ver mais para frente, porque foi uma novidade para todo mundo, né? O setor do todos os setores foram afetados, mas o turismo foi um dos primeiros, né? Então, pegou todo mundo de surpresa. Então, conforme foi normalizando, a gente foi trazendo todo mundo de volta, nós começamos a trabalhar com as pessoas que já tinham as viagens marcadas, né? Elas tiveram que ser canceladas diante das medidas provisórias que foram sendo soltadas pelo governo. Isso foi bom, de certo modo, para o cliente e para as empresas de turismo, né? Porque começou até a ter uma campanha de não cancele, remarque. Porque a partir do momento que a pessoa cancela, e todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, as empresas de turismo, elas tinham um risco muito grande de não dar conta, né, de se descapitalizar de uma forma muito rápida. Então, o governo, o que ele fez? Ele soltou medidas provisórias, onde a empresa do turismo, ela pudesse devolver esse valor em até 12 meses, após o fim da pandemia, ou a pessoa remarcar. Tá? No meu caso, lá na agência, nós tivemos pessoas que falaram, não, tudo bem, vamos remarcar. E tivemos também pessoas que têm um medo, né, André? O pessoal fica com dúvida, não sabe ainda, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Mas a maioria optou pela minha remarcação. Mas essa remarcação está sendo feita aos poucos. Por quê? A pessoa não sabe ainda quando vai poder viajar, como você falou, a gente se planeja com antecedência, né? Então, com tudo isso que aconteceu, muita gente não vai ter mais férias, porque já está tendo que tirar as férias agora. Então, a gente cancelou, deixou em aberto para essas pessoas, conforme elas forem sabendo a disponibilidade delas, a gente remarcar, tá? Porque não adianta a gente remarcar sem ter uma data certa que pode mudar, porque hoje a companhia ela faz essa alteração sem multa. Mas se você fizer uma nova alteração, eles vão cobrar, entendeu? Então, a gente tem que fazer com muito bem pensado, uma data certa, definida, para ir fazendo essas alterações, tá? Então, hoje, o que a gente tem, né, de casos são os passageiros que estão com viagens um pouco mais para frente. Logo que começou a pandemia, as companhias aéreas, elas iam soltando comunicados direto, todo dia, né, para a gente saber o que iria acontecer com os próximos voos, para a gente poder passar para os nossos clientes, né, porque a gente é um prestador de serviço que a gente vende o produto de um terceiro. Então, a gente precisava dessa orientação de saber como que a companhia aérea ia proceder para a gente poder dar continuidade junto aos nossos clientes. Então, agora, a gente está trabalhando esses clientes que estavam com as viagens marcadas quando começou a pandemia e durante um ano, né, para a gente estar ajustando, né? Tem companhia aérea que ainda não soltou comunicado para o segundo semestre. Tem companhia aérea que já liberou comunicado para o segundo semestre. Então, é dessa maneira. Aí os clientes, a maioria está pedindo para deixar em crédito, porém ainda não está remarcando. Eu acredito que seja pelos dois motivos, né? A questão de conseguir ajustar uma data para viajar e as pessoas também estão esperando para ver o que vai acontecer, né? Tem muito hotel fechado. Então, tem hotéis que estão fechados até setembro. E nem que a pessoa queira, ela vai conseguir viajar. Tá, Fabiana. Né? Então, não sei se eu consegui explicar um pouquinho. Sim. Agora, a gente já vê algumas operadoras de turismo, até as companhias, já oferecendo algumas promoções, né? Com relação à promoção, se a gente está pensando que não há ainda uma perspectiva de reabertura, promoções apresentadas para outubro, novembro, dezembro, isso ainda é um chute, não dá para ter certeza de que vai estar funcionando. Como agir agora, né? E até junto aqui, eu gostaria que você falasse da importância de uma prestadora de turismo, de um agente de turismo no meio de tudo isso, né? Você falou aí que vocês ajudaram as pessoas a voltarem, né? Então tem todo esse trabalho que é feito junto. Então, nesse momento, mais importante do que nunca ter uma pessoa auxiliando nessa escolha, né? Mas e as promoções, Fabiana? O que você acha? Bom, eu posso falar do agente, da importância do agente nesse processo todo primeiro, ou vamos para a promoção? Fica à vontade, qual for a ordem melhor para você. Vamos falar então, já que você falou dessa questão do agente, que ela é importante.
Óbvio que foi uma novidade para todo mundo, né? Para os agentes, para o mundo todo, todas as áreas. Só que o que eu percebi muito, eu tive várias pessoas que me chamaram, que tinham comprado pela internet e que não conseguiam falar na companhia aérea. E o agente de viagem, ele consegue ajudar quem comprou com ele. Não é a má vontade, mas existe todo o protocolo das empresas, né? A companhia aérea, se você liga na companhia aérea e você comprou pela agência, é um canal que a gente entra em contato. Quando a pessoa comprou diretamente, é outro canal. Então, nós ficamos horas e mais horas para conseguir resolver. Só que o nosso cliente estava lá no destino, óbvio, ele estava preocupado porque não sabe o que está acontecendo, mas ele sabia que ele ia voltar. Entendeu? Nós queríamos fazer esse trabalho de ficar ao telefone, porque imagina o mundo todo, né? Não é só o Brasil, o mundo em todo ligando nas companhias aéreas. Então, ele é importante, esse trabalho do agente de viagem, ele é muito importante. Principalmente numa situação dessa, a pessoa realmente vê a necessidade, né? Infelizmente, as pessoas que me pediram, a maioria eu não conseguia ajudar. Entendeu? Então, a pessoa às vezes estava fora do Brasil, ela não conseguia ligar em lugar nenhum, para ela saber o que ia acontecer com ela. Então, esse trabalho ele é importante e ele, assim, é necessário. E você não vai pagar mais por isso, né? Você vai ter uma segurança a mais. Agora, com relação às promoções, o que acontece? A gente tem visto muita promoção, tá? Algumas, assim... na minha opinião, não existe, porque eu falo, não existe milagre. Uma viagem que custa 10 mil, não tem como ela custar 2 mil reais. Então, eu sei que as pessoas às vezes ficam, eu vou comprar, vou aproveitar a promoção. A gente não sabe quando tudo vai voltar ao normal, a gente não sabe se vai poder viajar. Tem muita empresa que a gente não sabe se ela está fazendo isso para se capitalizar, porque isso envolve uma economia, né? Então, quem não estava preparado... às vezes faz uma promoção para se capitalizar, a gente não sabe se essa viagem vai acontecer. Então, a minha orientação tenha um pouco de calma, né? Tenha um pouco de calma, a gente está estressado, a gente quer fazer as coisas, mas precisa tomar um certo cuidado, né? O que eu estou vendo de algumas empresas, companhias aéreas que a gente trabalha, que aí tudo bem, por exemplo, você compra uma passagem aérea, e você pode fazer uma alteração sem custo, porque a passagem desde sempre, qualquer alteração que você vai fazer, você tem um custo. Então, eles estão soltando umas tarifas onde você pode fazer uma alteração sem custo. E isso, esse procedimento, eu acredito muito que seja nessa questão da segurança, né? A pessoa, eu não vou comprar porque eu não sei se eu vou poder viajar. Então, então nós vamos liberar uma promoção que se você comprar e realmente você precisar mudar, você vai poder mudar. Né? Então, eu acho que nesse momento precisa ter calma, né? Calma para ver como que vai ser, calma com essas empresas também, com essas promoções mirabolantes. A nossa agência ela optou por, nesse primeiro momento, não fazer novas vendas, né? Toda empresa precisa ter vendas, porém eu entendo que nesse momento o mais importante é a questão da segurança e saúde das pessoas, né? Não só da minha equipe, mas dos nossos clientes. Então, não adianta eu ficar vendendo uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, nessas promoções, eu acho que é tomar cuidado. Não existe milagre. Se uma viagem custa 10 mil reais e ela paga 2 mil reais, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, é ter cautela. Cautela, procurar uma agência de viagens, para conversar, esperar mais um pouquinho. Seria isso. Tá. Fabiana, com relação à perspectiva, né, do que a gente pode esperar para depois, eu acho que ainda é vago para a gente. Lógico, vocês estão estudando isso, mas a primeira luz que vem aí no fim desse túnel seria o turismo local, né? Como você falou, algumas fronteiras foram fechadas, sabe-se lá quando vai abrir. Isso pode melhorar o turismo nacional, Fabiana, na sua visão, até porque você falou muito sobre as passagens aéreas, mas existe uma outra opção que é a passagem terrestre, né? A viagem terrestre, que aí vai ser, lógico, só dentro do Brasil, no máximo em algum país vizinho aí, mas é difícil fazer viagem terrestre para outros países, né? E isso, no fundo, acaba melhorando o turismo brasileiro?
Olha, a gente está com uma perspectiva boa com relação ao Brasil, né, de viagens dentro do Brasil. Não só o Brasil, eu acredito que vai ser assim, mas os outros países que já diminuíram um pouco, né, o vírus, eles já estão começando a retomar timidamente, mas o turismo dentro do país para as nacionalidades daquele local, né? Até porque continuam fechadas as fronteiras. No Brasil, a gente acredita que vai ser da mesma maneira, né? A agência tem feito várias lives com guias parceiros nossos dentro do Brasil, porque a gente acredita nesse movimento, né? Por exemplo, eu estou aqui em Bauru, eu vou num hotel fazenda, um hotel aqui próximo de Bauru, porque eu posso ir com o meu carro, né? Tem essa questão de as pessoas quererem essas viagens mais curtas também por uma questão de segurança, de não querer ficar muito tempo num ambiente muito fechado, né? Tudo isso, ou ir com o carro justamente para estar só a família ali dentro do carro. Então, as perspectivas são boas ainda para esse ano. A gente está trabalhando assim, com o mês de setembro a outubro. Mas a gente fala que está nessa média porque é uma novidade para todo mundo. A gente não sabe como que vai estar, né? Todo mês a gente, vamos ver como vai estar o próximo, vamos ver como vai estar o próximo. Então, eu acredito que o turismo nacional daqui dentro do Brasil vai crescer bastante. A gente tem lugares lindos para conhecer, que a gente nem imagina que tem. Acaba focando, vou para fora. Então, vai ser uma oportunidade de nós, brasileiros, conhecermos um pouco mais do nosso país, né? Eles estão se preparando, né? Os hotéis já estão se adequando. Como eu comentei, eu tenho empresas que a gente trabalha, que estão tendo que viajar. Então, já tem os protocolos diferenciados de álcool em gel, distanciamento, como que é servido o café da manhã, academia fechada, piscina fechada. Então, eles estão se adequando, né, devagar, se reorganizando. A outra questão é de procurar mais por lugares de atividades ao ar livre, né? Então, destinos que está voltado para a natureza, ou atividades no meio da natureza também, a gente acredita que vai crescer bastante. As empresas rodoviárias, né, de ônibus que a gente trabalha também estão se preparando para esse pós-pandemia, com a questão da segurança, da higiene. Tem companhia aérea que já está trabalhando em code share, que a gente fala, elas trabalham com uma parceria no sentido de que elas conseguem atender mais gente e elas dividem um avião, entendeu? Então, isso também vai ser bacana para a gente, porque hoje reduziu muito a malha aérea, então existe uma preocupação se vai subir o preço ou não, até por essas medidas que vão ter que ser mudadas. Então, essas parcerias que está tendo também no turismo são importantes para a gente e para o próprio turismo em si, né? Das empresas se manterem saudáveis. Então, nesse primeiro momento seria o Brasil, e eu acredito que o ano que vem, a partir de março, abril, comece a melhorar o turismo internacional. Até porque a gente não sabe como vai ser para os brasileiros. Como o Brasil está com bastante casos, os países têm um certo receio dos brasileiros. Então, a gente acredita que alguns países vão segurar a entrada de brasileiros por um período maior. Por isso que a gente falou dessa questão de ter uma cautela agora, quando for ver uma viagem, porque a gente não sabe como vai ser. Perfeito, Fabiana. Basicamente isso. O que a gente tem mais tempo agora é para conversar, né? E nos últimos tempos a gente percebe que a internet aproximou as pessoas, e eu vi no seu perfil de profissional do Instagram que você tem feito lives com pessoas ligadas ao turismo em todo o Brasil. Eu vi que teve uma aqui em Campos do Jordão, do Sul, uma do Norte. Até vou divulgar aqui porque é interessante, as pessoas que têm interesse assistir essas lives estão lá. Exato. Tobias Viagens é o @Tobias Viagens, né? É o perfil do Instagram. E acho que muito mais do que afetados aqui em Bauru, nas cidades aqui da região que operam o turismo à distância, né? Os locais que vivem do turismo mesmo devem estar mais difíceis. Como, por exemplo, as praias aqui do estado de São Paulo são os locais com maior taxa de isolamento social, ou seja, não tem movimentação nenhuma, né? Como é que você sentiu nessas conversas, Fabiana, com pessoas de outros estados, principalmente, que vivem do turismo? Como é que está a realidade por lá? Eles estão parados, né? Tem cidades que realmente vivem totalmente do turismo. Então, assim, tá todo mundo numa perspectiva boa, justamente por essa questão que eu falei agora há pouco, do turismo no Brasil,
né? Então, eles estão acreditando que no pós-pandemia eles vão respirar, porque vão ter mais pessoas viajando para os destinos que eles estão, né? Então, como eles estão acreditando muito nesse potencial e que a gente também, que é de agência de viagem, acredita, eles estão esperançosos, né? Mas hoje não tem. Então, o que a gente tem feito? O que eu posso fazer para o meu cliente, já que eu não vou fazer novas vendas agora por uma questão de segurança? Vamos divulgar os destinos, vamos falar o que a gente tem no Brasil. E mesmo eu trabalhando com o turismo já há, vamos dizer, 9 anos, eu converso com guias de lugares que eu nunca fui também, entendeu? E a gente tem lugares lindos para a gente conhecer aqui dentro do Brasil. Tão bonito quanto fora, né? Que eu falo, a gente tem aquela coisa na cabeça, eu quero ir conhecer outro país. Mas o Brasil é muito lindo. E conversando com esses guias, com essas pessoas, a gente entende o tanto de gente que vem de fora para conhecer os nossos lugares. Então, nesse primeiro momento, o trabalho que eles estão fazendo é de se unir, né? O turismo se uniu bastante, isso, né? A gente tem que tirar algo bom do que tem de ruim. Se uniu bastante, né? Então, um guia indica o outro para fazer uma live, para falar sobre o destino. Eu tenho perguntado como que, né, a cidade está se preparando para retomar, para receber. Então, são essas medidas de segurança que a gente já sabe, distanciamento, o álcool em gel, a máscara, ter atividades mais ao ar livre. Isso foram, acho que mais de uma guia me falou exatamente a mesma coisa. A gente acredita que essas atividades ao ar livre vão aumentar também. Então, estão esperançosos. Tem alguns lugares que já estão retomando. Ontem eu fiz uma live com um guia de Gramado. Ele disse que a cidade estava bem cheia semana passada. É óbvio que não com a lotação máxima, porque não pode, mas que está retornando. Os lugares que está mais tranquilo com relação ao vírus, está retomando. Campos de Jordão mesmo também, né? Tímido, mas está voltando devagar. Então, hoje a gente tem essa esperança que no pós-pandemia o Brasil vai ser mais explorado por todos. E aí, consequentemente, mais trabalho para esse pessoal que, infelizmente, hoje vive desses guiamentos e não estão tendo. Tá certo, Fabiana. Quero agradecer muito a sua participação com a gente aqui para falar um pouquinho sobre esse cenário. Obrigada. Que é muito importante, né? Para quem vai viajar tem aquela importância momentânea, mas para a economia do país e das localidades é de grande importância. O turismo é um dos setores que mais movimenta dinheiro, não só no Brasil, mas no mundo, e que agora vai se reinventar. Então, quero agradecer muito a sua participação aqui por explicar como é que está sendo esse momento aqui, e pode contar com o espaço aqui da TV Câmara, da Rádio Câmara, sempre para divulgar os trabalhos de turismo aqui na região. Obrigada pelo convite. Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Viajar é uma coisa que todo mundo ama e logo em breve estaremos todos juntos viajando novamente. Muito obrigada, viu, André? Conversamos com a Fabiana Tobias, que é empresária do ramo do turismo aqui em Bauru. Obrigado, Fabiana, e obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima.